nós temos que acessar novos consumidores. E o consumidor, a gente não acessa ao girar a taça. A gente conecta ele na música, a gente conecta ele no samba, a gente conecta ele, por exemplo, numa viagem, em outras experiências onde o vinho, ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou empresário, consultor de mercado, especialista em vinhos e líder do movimento Venda Mais Vinho. E toda a quinta-feira nós estamos aqui nesse bate-canal com empresários e também profissionais da área com o intuito de transmitir sacadas, dicas para você aumentar as suas vendas e principalmente rentabilidade do seu negócio. Então, se você está nos assistindo aqui no YouTube, não deixe de dar o seu like, deixar seu comentário aqui e compartilhar o movimento, porque o nosso propósito aqui na comunidade Venda Mais Vinho é ampliar a cultura do vinho através de você, empreendedor do vinho, que está aí divulgando os seus produtos e também prospectando novos clientes, né? E também, se você está aqui no Spotify, a dica de ouro é aperta naquele 5 estrelas aí, senão teu vinho próximo vai virar bochonê, né? Vai ficar bochonê. Então bota as 5 estrelas aí, né? E compartilha também esse conteúdo, né? Que aqui estamos entre amigos e também com empresários aí e profissionais que vão compartilhar muitas sacadas e experiências aí com vocês. E no episódio de hoje, né, nós temos uma presença ilustre. Eu tive a honra de conhecê-lo, né, na Avaliação Nacional de Vinhos, e aí nos conectamos, trocamos muita informação e certamente vocês vão estar aí com umas pessoas referência em comunicação, onde o vinho picou ele e hoje ele é um dos maiores, né, comunicadores de vinho e também levando essa cultura de forma mais acessível e também democrática, criando experiência aí para os consumidores de norte a sul do Brasil. Juan Alba, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que ótima apresentação, né? É bom a gente ouvir o que as pessoas falam da gente, né? Porque fala assim, poxa, será que eu sou isso mesmo? Muito bom, cara. Um prazer, viu? Obrigado pelo convite. Até antes de te conhecer, cara, quando eu li a relação naquela avaliação nacional de vinhos dos jurados, enfim, a gente foi colega de júri lá na avaliação, disse, putz, que legal, cara. Uma pessoa que sempre admirei nas telinhas, né? Que legal, obrigado. Conhecer e principalmente saber que é uma pessoa super simples, uma pessoa que ama o vinho e aí já conecta, né? Sim. Enfim. Mas, cara, seja muito bem-vindo e te apresenta aí para a nossa audiência. Obrigado. Eu acho que um dos segredos do vinho, se é que tem segredos, é isso, né? De aproximar as pessoas que gostam de vinho, que curtem vinho, que amam vinho, porque o vinho é apaixonante, o universo do vinho, ele é desbravador em todos os sentidos. Constantemente a gente está aprendendo coisas novas e a nossa conexão lá foi muito legal, né? Para mim foi uma honra, um privilégio ver aquele auditório cheio de gente lá e eu tendo que falar sobre o vinho. Confesso que fiquei muito nervoso. Pessoas que têm muita experiência, muito mais do que eu, né? Mas eu acho que o vinho ele proporciona esses momentos, né? De conexão e de boa energia. E, poxa, ter te conhecido após aquele evento, passei a te seguir e sempre admirei muito a forma como você contribui para esse mercado, né? Ensinando pessoas, ajudando a pessoa, tirando as dores desse pessoal que está querendo trabalhar com vinho e, de quebra, muitos consumidores também, né? Tenho certeza que os seus seguidores não são só os empreendedores, mas sim pessoas que curtem muito o universo do vinho. E, bom, como você mesmo falou, eu comecei na vida artística como modelo, morei fora durante 7 anos, morei 3 anos e meio na Europa, baseado em Paris, depois morei 3 anos e meio nos Estados Unidos, e nessa época eu não bebia vinho. Só na Budweiser. Bebia bastante cerveja, mas sempre com esse olhar curioso, né? Porque lá a gente tinha oportunidade de provar cervejas do mundo inteiro, na Europa também, e só mais tarde
que eu vim me interessar pelo vinho. E aí foi um caminho sem volta, sempre procurando entender, descobrir, ver as diferenças, ver o que é o que. E aprendi muito, né, com tudo que eu ouvia. A internet passou a ficar mais presente depois dos anos 2000 e depois surgiu esse canal aqui, né, o YouTube. A gente pôde ter bastante informação, muitas coisas. E essa coisa sempre ficou guardada comigo, a questão da comunicação, de como me comunicar, comunicar o vinho, né, de uma maneira mais descontraída, mais relax, proporcionar coisas diferentes. E confesso que foi um período de transição muito grande, de insegurança muito grande, né? Porque eu acho que para você criar algo novo, você tem que olhar bastante, você tem que analisar bastante, ver as transformações do mercado para em algum momento a gente se inserir nele. E eu acho que eu fui na esteira aí da pandemia também, que muita gente, o vinho começou a ficar muito popular, né? As pessoas Foi o começaram, boom, o né? boom do vinho, né? Foi durante a pandemia, onde infelizmente a gente teve que ficar recluso em casa. E, enfim, peguei carona nesse momento e comecei a observar bastante as pessoas que começaram a falar, fiz algumas lives, mas não estava tão inserido. Mas de lá para cá vim me preparando de alguma forma para investir nesse mercado, né? Acho que é um mercado extremamente competitivo, desafiador. Mas sempre tenho os meus mentores, as pessoas que eu sigo, que eu gosto, que eu admiro, aprender com eles. Você é um deles, que eu assisto bastante, e você é sempre muito, muito assertivo, sempre muito cuidadoso com as suas colocações. Eu acho que isso é importante. Então, a partir de 2023, eu falei, não, eu acho que chegou o momento de eu realmente mergulhar de cabeça nesse universo e começar a me comunicar sobre esse produto que eu tanto amo. E aí comecei bastante mais fortemente em 2023. Que legal, cara. E é bacana, até porque o nosso tema hoje, cara, é como criar experiências para o consumidor, né? E quando a gente fala de experiência, muitas pessoas acham, não, a experiência é um enoturismo, a experiência é um jantar harmonizado, um curso, etc. Na jornada do cliente, a primeira experiência que ele tem é o primeiro contato que tem nas redes sociais, né? E tu, como um comunicador, né, sempre, né, enfim, tem essa abordagem em relação ao cliente. Que dica tu dá aí para os empreendedores do vinho em relação a como gerar essa experiência desde o primeiro contato até, diríamos assim, o final, que é a compra, né, finalização, pós-venda e depois a recorrência? Eu acho que o mais importante, para mim sempre foi, desde muito jovem, as pessoas, né? As pessoas são aquilo que mais precioso que a gente tem. Então, procurar conhecer a pessoa que está comprando com você, o que entra no seu estabelecimento, o que entra na sua loja, procurar saber primeiro como é que ela se sente, qual é o tipo de paladar, para que ela está querendo comprar vinho, por que ela entrou na sua loja, né? E aí você é diferente de você vender roupa, né? Eu estava conversando outro dia eu estou querendo fazer umas experiências diferentes de colocar vinho em estabelecimentos que não tem nada a ver com vinho. O negócio deles é outra coisa. Isso é muito legal. E aí eu conversei com um cara que tem uma barbearia, e aí ele tem cerveja, tem uísque, mas não tem vinho. Aí eu falei assim, não, mas eu já tive vinho aqui. Eu tinha uma máquina aqui, só que não deu certo, porque ninguém comprava. Eu falei assim, com certeza, máquina não vende vinho. É verdade. Quem vende vinho são pessoas, né? Existe uma história, existe um trabalho, existe algo que você precisa fazer no mundo do vinho, que para você vender uma cerveja você não precisa, para você vender um uísque você não precisa, né? Até porque hoje em dia existem muitas marcas de uísque, por exemplo, mas se você for comparar com o universo do vinho, é infinitamente maior. Né? Então, acho que trabalhar
a pessoa, trabalhar o seu cliente, aproximar ele, aconchegar ele, abraçar ele, eu acho que é o primeiro passo para você ter uma experiência diferente, né? Criar degustações aleatórias, sem, né? É claro que as coisas organizadas funcionem bem, mas ela tem que saber que dentro do seu estabelecimento você sempre vai ter uma provinha ali, você sempre vai ter algo novo para ele provar, alguém falando sobre da onde vem, qual uva, o porquê, qual é o estilo do produtor, né? O que o produtor quis com aquele vinho e por que ele está chegando para você daquele jeito, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla é em relação à temperatura do vinho, né? O que é muito disseminado, vinho tinto a gente bebe temperatura ambiente, com 35 graus, Não dá, né? não dá. Então, ter essas adaptações ao nosso clima, ao nosso país e às necessidades do seu cliente. Você saber falar, deixar mais ele falar primeiro do que você aí. falar. E esse é o ponto que eu sempre falo, né, para treinamentos, né, de atendentes, primeiro fazer poucas perguntas, né? Eu dei um exemplo, eu fui numa loja em Alphaville e o cara tava na gôndola do vinho branco, o cara me falou, esse Chardonnay passou por batonagem. Batonagem. Imagina o consumidor, o que é batonagem? Bateu com a garrafa no consumidor, né? Mas o que eu quero dizer é se inserir, né? E hoje, cada vez mais, tu vê marcas como Magalu, né? Várias marcas que humanizaram, Chili Beans, né? Sim. Que acabaram humanizando, né? Os protagonistas são os produtores, e querendo ou não, o lojista de vinho especializado, primeiro, ele é a primeira porta de entrada, porque as pessoas, né, tem um estudo, até tu conhece sim, o Rodrigo Lanari, né, da Wine Intelligence, ele fez um estudo que 95% dos consumidores esporádicos, não são aqueles consumidores que têm uma regularidade, né, eles têm medo do processo de compra. Tá? O medo, ou eles acham, desculpa, não medo, acham complexo o processo de compra de vinho. E realmente tu vai na gôndola da cerveja, tem o paredão verde da Heineken, vermelho da Budweiser e o amarelo da Skol. Sim. E aí tu sabe que tem que tomar gelado, ponto. O do vinho não, cara, origem, variedade, faixa de preço, e se não tem um atendente lá que gera essa conexão, a dúvida te faz tu trocar de categoria. E na questão do atendente de vinho, a loja especializada, ela leva a essa questão de, se você se conectar com o consumidor, ele levar a confiança. Mas principalmente entender, com poucas perguntas, como tu falou, o que ele está buscando. Se é para um jantar harmonizado, se ele quer para janta, para um presente, ou que ocasião de consumo ele vai levar. Então, essa abordagem de uma forma mais, não digo simplista, mas uma forma mais direcionadas às necessidades do consumidor, eu acho que é muito importante. Porque eu analiso assim, Diego, existem duas possibilidades que você pode perder a sua venda. A primeira, o cara entrou para comprar um vinho, vamos botar um valor aqui, tá? O cara entrou para comprar um vinho de R$50. Você tem um vinho de R$50 na sua loja, mas como você não sabe o que ele quer, você oferece um de R$300. O cara fala assim, não é isso que eu estou procurando, e Não vai pra ficar... mim. Ou, outra situação, o cara entra na loja querendo comprar um vinho de R$350. E aí você vai, oferece para ele um vinho de R$80, de R$50. Aí ele fala assim, não é isso que eu quero, eu vou... Então, é importante a gente saber, né? Tem dia que você está querendo comprar um vinho de R$100, e tem dia que está querendo comprar um vinho, né? Um vinho de 300. Então, acho que esse carinho que a gente tem, porque eu acho que uma questão que já vem sendo trabalhada há algum tempo, dessa elitização do vinho, deixou algumas pessoas ressabiadas, né? E, assim, eu não entendo de vinho. Sim. Olha, o meu desejo, um dos meus maiores desejos, é que eu nunca mais ouça isso. Na hora que eu for falar de vinho, não, ela até recua, né? Corporalmente ela vai para trás, assim, falando, não, eu não entendo de vinho. Calma. O vinho não é um bicho de 7 cabeças. Você é uma pessoa que viajou? Sim, viajou. Fui tal lugar, esse, aquele. Tá, então, esse vinho é dessa região que você viajou. Que cidade você visitou? Então, esse vinho é perto de não sei de que. Você começa a
a localizar, né? Eu acho que essa cultura, essa informação, história, geografia, principalmente para as pessoas que viajam, né? Não precisam viajar para fora do Brasil. Hoje em dia nós temos vinícolas maravilhosas dentro do Claro. nosso país, né? Então você localizar essas possibilidades dele se sentir acolhido. Eu conheço esse lugar. Que legal, eu sei. Eu comi, não sei o quê. Realmente no lugar assim tinha esse vinho e tal. Eu fui passar o Réveillon agora em Santa Catarina, eu fiquei tão feliz porque a carta de vinho deles tinha tantos vinhos brasileiros e Legal. tantas coisas boas, de todas as gamas, que eu falei, poxa, isso podia se espalhar pelo Brasil, né? Legal. Porque tem lugares que não chegam nem vinho brasileiro e nem nenhum vinho. Claro. Não, até ontem gravei um podcast, eu faço parte do conselho, né, de alimentos e bebidas da Brasel, que são no Brasileiro Bar e Restaurantes. E ontem eu gravei um podcast com eles, né, e um dado que eu levei à tona é 10% dos bares e restaurantes hoje no Brasil tem vinho na carta. Ou seja, né, tem mais de 1.100.000 estabelecimentos que não tem vinho na carta. Daí muita gente fala que o mercado de vinho está saturado. Eu disse, não, cara. Eu acho que é olhar para um lugar onde dá para fazer o trabalho. Né, um lugar diferente, né, onde as pessoas não estão olhando, porque eu acho que tem consumidores de todos os tipos, e eu acho que o vinho, ele como é na Europa, né? Total. Como é na Europa. Como é nos Estados Unidos, né? Como é em outros países, onde as pessoas consomem o vinho no seu dia a dia. E uma coisa legal, tu falou de Santa Catarina, que eu fiquei, eu tenho um cantinho lá, o Ribeirão da Ilha, eu amo aquele corredorzinho lá, né? Parece Portugal, né? Enfim. E sou muito amigo do Jaime, do Ostradamus. A gente foi almoçar lá, maravilhoso, é maravilhoso. Mas eu sou muito amigo do Jaime, né? Até o Jaime colocou os espumantes da Manos e vários vinhos lá que se conectou, enfim, etc., com o projeto. E ele vende muito vinho. Cara, eles tinham que vender 3.000 garrafas de vinho um mês lá nas duas casas, né? Tem lá no Ribeirão e tem outra, agora me esqueci o nome. Agora vamos combinar que aquela comida combina muito bem com vinho, né? Nossa, com aquela vista lá. Espetacular, espetacular. Demais. Mas um ponto que me chama, que eu fico muito feliz é que em Santa Catarina criou essa cultura de primeiro, cara. É como tu vai no Piemonte, na Itália, tu vai na Califórnia. Tu tá lá no Oregon, né? No Oregon tem grandes Pinot Noirs. Tu começa a carta de vinho com vinhos do Oregon. Tu tá em Santa Catarina, Sim. eles começam com vinho brasileiro, Santa Catarina, depois começa lá os espumantes da Serra Gaúcha, etc. Sim, sim. Ou seja, isso é muito legal, porque tu valoriza o território. E até, digamos assim, na formação de uma carta de vinho, primeiro tu foca no vinho local, para depois focar no vinho de outras localidades, né? Então isso eu acho muito legal, que também tem essa questão da aproximação do consumidor, né? Porque mostrar que o Brasil, Santa Catarina tem uns vinhos de altitude espetaculares, Terra, por exemplo, um vinhaço, sabe? Eu adoro. Né? O Sauvignon Blanc deles é incrível, enfim. Então eu acho que isso é uma forma também de humanizar, de se aproximar com o consumidor local. E olha que eu fui para a Praia do Rosa, né? Um lugar de praia, litoral, e os restaurantes, aliás, restaurantes espetaculares lá, comi muito bem, e todos os restaurantes com vinho brasileiro na carta. Que legal. Eu fiquei muito feliz poxa, foi um prazer, e isso faz com que a gente queira voltar, né? Com que a gente queira curtir aquilo, porque o universo do vinho, ele tem algo diferente, né? Ele tem algo que une as pessoas, que troca ideia, que faz com que as amizades encaminhem, né? Cresçam, né? Sejam construídas de uma outra forma, né? Porque eu acho que envolve muito viagem, envolve muito as experiências, e as experiências elas afloram nas pessoas a sua sensibilidade, né? Naquele momento, quando você está vivendo uma experiência bacana, quando você prova um vinho que você gosta, quando você come uma comida que você curte, poxa, você se abre para o mundo, né? Você se desarma, né? Fala, nossa, você fecha os olhos, você viaja, é uma coisa muito gostosa. Então, esse é um dos meus desafios, né? No mercado do vinho, é trazer essa atmosfera,
entende? Conquistar as pessoas. Olha, você pode viver isso, né? E isso tudo é uma construção que você vai, né? O paladar que eu tenho hoje, eu não tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? A capacidade de identificar os aromas de um vinho, ou desconfiar que é um Chardonnay, ou desconfiar que é um Sauvignon Blanc, eu não tinha isso. Você só adquire bebendo, conhecendo, Horas de copo. viajando, horas de copo, né? Litragem, né? Então, acho que isso é muito bacana. Aí você começa, quando você conhece outros amantes do vinho também, você acaba criando essa conexão, né? Porque eu acho que a busca é uma só, né? É de ter prazer, é de ter uma satisfação, é de ter uma experiência diferente, de criar uma memória afetiva. Total. Eu falo muito isso em relação ao vinho, né? O vinho cria memórias, momentos inesquecíveis. Quando você, às vezes o vinho não tem lá essas qualidades todas e tal, mas se você tomar num lugar especial, com alguém interessante, com algo que te marcou, cara, esse vinho vai ser especial na sua vida. E pegando esse lance esse gancho, desculpa, de experiência, né? Às vezes a pessoa, quando fala de experiência de vinho, ela leva muito no turismo, a gastronomia, né? E tem um projeto, cara, que, putz, eu super me conectei em relação a ti, porque a experiência hoje ela é sensorial, o vinho, né? Visual, olfativa, né? Gustativa. Mas o vinho, tirando o espumante, né? tu não ouve, né? E, cara, tem um mentorando os meus, que são casais de deficientes visuais, que tem uma loja. Eu os conheci. O Tones e a Núbia. Eu os conheci. O Tones e a Núbia são mentorandos meus, começaram comigo lá atrás, né? E a Núbia, ela fez uma aula e ela falou: olha só, eu consigo entender quando é Charmat e quando é Champenoise. Eu disse: que é isso, cara? E nós que estamos envolvidos, né? É incrível. Mas também tu tem um projeto que é muito incrível, que é a questão da conexão. Tu é músico, né? Enfim, da conexão do vinho com a música. Pô, eu sou formado em marketing, enfim, mas aprendi muito no ponto de venda, e todo mundo fala: mas o consumidor, a gente divide ele por faixa etária e também por classe social. Cara, mas dentro de uma classe social, de uma faixa etária, tem tribos. Tem muitas tribos. Tem várias tribos. Tem, desde a tribo do cara do game ou o cara da música. Sim. E essa experiência, ela não precisa ser trivial, Ctrl-C, Ctrl-V, em relação à experiência de degustação, jantar. Ela pode ser uma experiência com música. Conta um pouquinho, cara, como tu desenvolveu isso. Eu sou fanático por música, né? E eu acho que a música, ela traz esse arrepio, né? Sim. Essa coisa diferenciada, essa emoção, né? Na gente. Eu acho que o vinho, ele tem essa musicalidade também, né? Essa diferença. E, por exemplo, para mim, o jazz, por exemplo, sempre foi uma ligação direta, assim, vinho, jazz. Ok. Aí você encontra e você conhece, tem um privilégio de conhecer um cara que é do samba, cresceu na Mangueira, é um cara que tá com samba na veia, que é o Ivo Meirelles. Nossa. E ama vinho. E ama vinho. E aí eu fui assistir um show dele outro dia, e o som que ele faz é samba, mas é um samba completamente diferente. Então o que me vem na cabeça? O samba, vinho, o que poderia combinar com samba e vinho? Feijoada. Nossa. Na hora me vem. Então eu tô... esse é um projeto que eu tenho de fazer com o Ivo, para a gente fazer um projeto de feijoada, samba e vinho. Né? Porque nós temos o hábito da feijoada ser acompanhada com caipirinha, com cerveja. Mas né? vamos lá. Aí você, com daqui cerveja, a pouco, você que sim. Você tá assim, né?
Nada contra a Tem cerveja. que amarrar Nada uma contra a cordinha cerveja. na cadeira e sai, Sim, começa a voar. exatamente. Então, acho que assim, mostrar para os apreciadores de feijoada e para os apreciadores de vinho que eles podem harmonizar essas duas coisas. E com o samba também, Então, sabe? Com o samba também. O samba, ele tem raízes brasileiras profundas, assim como humanos, assim sim, como outras, entende? E achar esse ponto, essa conexão, sabe, entre essas energias, né? Por exemplo, eu vou fazer um evento agora na Casa Portenha com carnes argentinas. Poxa, eu quero levar um acordeon, sabe? Quero levar, não precisa que ninguém ficar cantando, mas que isso entre, porque você se transporta, total. né? A música te leva para um outro lugar, né? E o que eu vejo, essa sensibilidade que você tem que ter das pessoas terem que conversar também. É importante a comunicação, a conversa. Então, a música não pode ser muito alta. Ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que harmonizar com Sim. tudo, né? Então, acho que esse é um dos meus grandes desafios, dos meus grandes desejos de levar para diferentes públicos essas diferentes possibilidades, né, Cara, de experiências. isso é muito legal. Outra, tem um querido amigo que é um talento absurdo, ele é mágico. Alguém levou algum mágico em uma experiência de vinho? Nunca vi. Ele não é um cara que ele é um cara que vai estar com a gente. Então, trazer essas coisas, ele é um cara muito sagaz, muito inteligente, fazer umas brincadeiras com o vinho, falar, né, levar o vinho para outros lugares, que não esse lado. Eu tenho um respeito e uma admiração pelo lado técnico do vinho. Isso aí é fundamental, até para que sejam selecionados coisas bacanérrimas para a gente poder beber, Total. né? Mas existe um consumidor final que ele quer ser envolvido, ele quer ser abraçado, ele quer ser recebido, ele quer fazer parte desse universo, dessas coisas que a gente que vive mais profundamente o vinho sente, né? Por isso que muita gente tira onda, né? Então, esse vinho tem uma coloração. Tá. Não, eu acho bacana isso também, acho ótimo, né? Mas tem gente que não quer isso, ele quer outra coisa, ele quer beber, ele quer ter uma experiência diferente, ele quer estar com a esposa dele, ele está às vezes com os filhos já grandes e querem compartilhar, né? Querem desfrutar daquele momento. Então, acho que cada coisa tem o seu momento e o seu lugar. E o meu trabalho, aquilo que eu estou focando, é justamente nessas experiências. Levar para outras ocasiões. Levar para outras ocasiões, Nossa. levar para outros lugares. Isso é Né? muito legal. E, por exemplo, numa praia, né? Tem um amigo que eu pedi uns textos para ele é dramaturgo lá do Rio, e eu falei, vem cá, qual a sua relação com vinho? Aí ele, pô, Juan, sou carioca, irmão. Minha parada é cerveja na praia. Eu falei assim, ah, tá. Mas quando você não tomava cerveja, o que você tomava? Ah, pô, mate, né? Mate com o que mesmo? Ah, mate com limão. Eu falei, ah, beleza. Você já experimentou tomar um vinho branco na praia, mais gelado, com essa coisa cítrica que você está falando, com esse sabor de chá que você está falando? Você já conheceu? Alguém já te apresentou alguma coisa nesse sentido? Não, mas vinho para mim é tinto. Eu falei, tá, mas você tá morando no Rio de Janeiro. Isso. Temperatura 40 graus à sombra. Na praia, você vai tomar um vinho tinto, você vai fermentar o vinho e você juntos, né? Então, é mostrar, né? Viabilizar, dar acesso a essas coisas diferentes, né? Que podem proporcionar uma experiência diferente para as pessoas. E até abordagem, porque essa condução de objeções, né? Eu sempre falo, né, que a grande técnica do vendedor é como ele devolve a objeção do consumidor. Tu falou, putz,
tu levou uma memória afetiva dele, do mate, com limão, acidez. E não, tem até o mate um pouco de dulçor, e tem vinhos brancos, cara, pega um Moscato, um Sim. Sauvignon Blanc, de clima quente, que tem esse dulçor, Se ele quer a borbulha da cerveja, tem um espumante. ou frisante. Ou frisante, né? As possibilidades são enormes. Então, o meu trabalho fundamental é tirar as pessoas dessa zona de conforto, Sim, né? Desse lugar onde às vezes ele não conhece e rejeita sem nem conhecer, total. né? Então, essa sedução aí. E Rua, tu falou uma coisa assim, cara, que pô, a gente se conheceu lá no sul, no sul, lá na avaliação, e a gente sabe, né? Putz, eu nasci, trabalhei, eu era diretor de um consórcio de promoção que era o Instituto Brasileiro do Vinho. Que ele não sentava na mesa o Benildo Perini, o Antônio Miolo, que é o pai, né, Sim, o Darcy, desculpa, Miolo, que era o pai falecido, né, que Deus o tenha, pai do Adriano, né, e era os vinhateiros do Sul, sim, né, o Rio Grande do Sul, ele representa 90% da produção de vinho, e eu era o diretor do mercado interno, externo e interno, e a gente definia todas as estratégias, e nunca esqueço, né, em 2012, a gente desenvolveu um projeto de introduzir o vinho no carnaval. Por quê? A gente entendeu que naquela época, né, muito menos, mas hoje o vinho está cada vez mais ganhando novos consumidores, mas tem muito o que fazer. A gente precisava acessar novos consumidores. E o concorrente do vinho brasileiro, eu sempre falei, não está nem do outro lado da cordilheira, nem do outro lado do oceano, cara. É o suco de cevada. E digo, e nem é a cerveja artesanal, porque, na minha opinião, a cerveja artesanal até ajuda o vinho, porque ela tem mais cor, sim, 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 e ela tem até, muitas delas, um ticket médio, às vezes, mais caro que uma garrafa de vinho, sim. né? Porque o lúpulo é dolarizado, etc. Mas a gente introduziu o vinho no carnaval e em 2013 a gente desenvolveu um grande projeto, né? Na época, a gente reuniu os fornecedores da cadeia, Veralha, que faz garrafa, Tetra Pak, e a gente patrocinou a Vai Vai, né? A Vai Vai, Escola de Samba aqui de São Paulo, e o tema, né, através das leis de incentivos, que vai do carnaval, enfim, foi o Sangue da Terra, Videira da Vida, e o vinho foi samba enredo da Vai Vai. E o que mais me impactou desse cara, né? Eu, na época, né, eu disse, com essa formação mais de trade, eu disse, não adianta eu ter um samba enredo e nas arquibancadas não ter vinho. E aí o vinho tem a questão, né, legal do vidro. E na época, vamos lá, tinha pouquíssimas vinho em lata. E aí a Tetra Pak eram os apoiadores, e aí a gente desenvolveu, cara, a questão de caixinhas de Tetra Pak de 250 ml para vender gelado. E ela vinha um branco aromático, um tinto suave, um tinto seco e um branco suave. Eram 4 vinhos. Mas o mais legal que tudo, né, era porque o carnaval a gente só coloca a visão do carnaval, que é fevereiro ou março, aquela semana. O carnaval, em algumas localidades, é o ano inteiro. É uma comunidade que trabalha o ano inteiro e elas arrecadam através da feijoada, né? Um exemplo, no Bexiga aí, aqui em São Paulo, tem o barracão da Vai Vai, e a gente, durante todo o ano, estivemos presentes nas feijoadas que eles usam, a comunidade usa e faz a feijoada como uma forma de arrecadação para pagar as vestes, enfim, Uhum, para todas as pessoas, né, que ajudam a trabalhar, trabalho voluntário. E muito bonito, assim, que às vezes as pessoas olham aquele show, uhum. mas, cara, tem um trabalho Opa, é um comunitário. trabalho durante todo o ano, né? Isso. E o que mais eu achei incrível foi esses dias eu encontrei um dos diretores da Vai Vai, ele falou, Diego, sabe? E aí, pô, lá na quadra, quem patrocinava era a cerveja, né? E a gente acabou entrando e vendendo vinho. E aí a Góis entrou, Salton entrou com um fornecimento de vinhos. E ele falou, até hoje, né, desde 2013, se vende vinho lá. E na feijoada, tá, as pessoas viram, não, peraí, mas é melhor tomar vinho. E aí a gente treinou a equipe de brigar. Não, o vinho tem que estar
trincando. O vinho branco tem que estar trincando. Sim. Né? Porque até ele sair, falou muito de temperatura, até ele sair do freezer e, cara, na quadra da Vai-Vai, que não tem ar-condicionado. Não, aquele calor. Aquele calorão. Monstro. Até a garrafa do vinho sair e ir pra mesa, lá no mezanino, abrir, colocar na taça, já esquentou. Sim. Então, a gente falava, não, bota o vinho branco no freezer da cerveja e... das regras, desculpa o termo, né? E vai e, cara, vendeu um monte, cara. Um monte, né? Na época, né? A gente inseriu, foram vendidas 200 mil caixinhas de Tetra Pak nas arquibancadas, enfim, né? Foi um case de trade market, enfim, na época. Mas o que tu falou que me conecta muito é o que eu sempre acredito, que eu sempre devo dizer. E na época, cara, foi um projeto que eu levei mais porrada do que elogios, afagos, né? Porque imagina vender vinho no carnaval, porque não sei o quê. E, cara, eu concordo plenamente contigo. Nós temos que acessar novos consumidores. E o consumidor, a gente não acessa ao girar a taça. A gente conecta ele na música, a gente conecta ele no samba, a gente conecta ele, por exemplo, numa viagem, em outras experiências onde o vinho, ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Sim, ele é a cereja do bolo. Boa. Cara. Ele é a cereja do bolo. Uma coisa curiosa é que me mandaram, acho que tem um ano e pouquinho, eu não lembrava disso, mas eu fiz uma campanha para Camp Cooler. Você era nascido? Keep Cooler, eu fui gerente de produto, trabalhei 4 anos na Aurora, velho. Eu relancei o Keep Cooler, né? Keep Cooler, né? Então, eu fiz comercial pro Keep Cooler. Nossa. É porque eu não lembrei disso antes, não ia te trazer a foto, mas te mando depois. Nossa, me manda, cara. São várias pessoas. Meu TCC de faculdade foi o reposicionamento do Keep Cooler. É mesmo, olha que legal. Eu fui gerente de produto. E sabe quem tá no mesmo publicidade? A Fabiana Scaranzi também. Ah, legal. Muito legal. Mas eu acho que é isso, né? É você atrair a pessoa por aquilo que a sensibiliza, né? Porque eu acho que o vinho é algo, né? Mais uma vez, isso que as pessoas falam sobre a frescura, né? Essa coisa, né? Ficar girando a taça, não sei o que, papapá. É porque ele é uma bebida delicada. Ele tem muitas nuances, ele tem muitas camadas, né? E eu acho que a partir do momento que você vai ganhando litragem, né? Você vai percebendo essas nuances, né? Não é de primeira, às vezes, que você consegue identificar mesmo. Né? Não é da primeira taça que você está tomando, que às vezes você vai descobrir tudo isso que a gente fala sobre os aromas, sobre os sabores, né? Sobre as texturas, sobre o teor alcoólico, mas ao longo você vai, né? É um processo que você vai, o processo de harmonização, que é importantíssimo, né? Você dá um vinho encorpado, um malbecão para um cara que está comendo um peixe, ele nunca mais vai beber vinho na vida. Né? Então, acho que tem essas particularidades e voltando, né? Eu acho que abraçar esse consumidor em potencial de uma maneira delicada, carinhosa, eu acho que é um dos grandes desafios para a gente aumentar o consumo de vinho no Brasil, que é muito pouco. Né? É muito pouco, 2,68, cara. Cerveja 62. Então a gente tem. Vamos só dobrar isso, né? Só dobrar. Se dobrar, o Chile vai ter que suar para abastecer o vinho. No Brasil não vai mais ter mais vinho, isso é certo. Se dobrar, não tem mais vinho. Pois é. Mas o Chile e a Argentina vão ter que suar para abastecer. Então, e é por isso, né? Eu dou consultoria para 2 vinícolas portuguesas, né? Uma em Lisboa e uma no Douro. Né? E as duas olham o mercado assim, claro, elas têm outros mercados como países nórdicos que vem crescendo, o Reino Unido, enfim, até a Europa hoje está um processo um pouco recessivo, né, em relação à inflação, mas todo mundo olha o Brasil assim como um país de grandes oportunidades, né, e a gente tem tudo o que fazer, e a gente sempre fala para esse consumidor, né, de vinho, principalmente eu sempre falo,
não abrir a cabeça, né? Pensar fora da garrafa. Sim. E, cara, pensar de como abordar, de como se aproximar de uma linguagem mais simples, mais democrática, é uma coisa que tu defende muito, né? Eu defendo porque uma coisa que eu falo muito, principalmente em época de festas, é você presentear com vinho, né? Acho que é uma coisa muito, muito gostosa, muito prazerosa, que acaba unindo, acaba você criando conexão, tendo oportunidade de depois falar, olha, me diz quando você bebeu o vinho, o que você achou, né? Então, acho que isso tudo, o presentear com vinho, você pode errar na garrafa, você pode errar, mas quando você acerta, é um prazer muito grande, né? Você presentear um vinho que a pessoa, quando toma, lembra de você. Todos os vinhos que eu ganho de presente, todos, quando eu abro a garrafa, eu falo, putz, quem me deu essa garrafa foi fulano de tal. Quem me deu essa garrafa foi ciclano de tal. Então, né, quem me presenteou se faz presente naquele momento, né? Total. E eu acho que isso é muito. É uma só das coisas que eu trabalho lá no meu Instagram, realmente aproximar de uma maneira diferente, né? Hoje eu respondi um cara que perguntou se eu coloco a minha taça, eu posso botar minha taça com vinho branco na geladeira para gelar? Eu falei, olha, você pode, mas a probabilidade de na hora que você abrir, se você abrir mais bruscamente a geladeira, ele pode balançar, cair, quebra a taça, você perde seu vinho, pega uma garrafinha, né? Uma garrafinha menor, que eu faço isso quando eu quero, né? Beber alguma coisa, eu ponho num outro recipiente, ponho na geladeira para ir mantendo a temperatura. Então essas dicas assim, né? Essas dica, repassando as suas experiências, né? Eu faço isso na minha casa, Claro. eu faço no meu dia a dia, eu bebo vinho com frequência, né? E a questão da hidratação, eu bato muito nessa tecla da água, do quão importante é você se hidratar em todas as, né? Independente da bebida que você esteja bebendo, a hidratação é fundamental. Então, passar essa integração do vinho no seu dia a dia. Total. Né? E com dicas simples. Né? Eu acho que esse esses dias, né, me perguntaram, pô, Diego, eu tenho que ir no meu restaurante, eu tenho que ter uma adega climatizada para tinto e uma para branco. Eu falei, não, cara, tu vende muito vinho branco? E aí eu sempre entro muito na questão do racional, né? Pô, a gente vem falando coisas muito que o vinho leva, essas camadas, essa emoção, mas quando a gente fala em empreender, tu tem que levar para o lado racional. Eu falo o seguinte, olha, tu vende uma quantidade X de vinho branco para que te dê o payback disso em 6 meses, Diego, ainda não. Eu disse, ótimo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse vinho na geladeira ou vamos botar num Visa onde tu bota a água e o refrigerante, por enquanto, até tu chegar, vamos trabalhar a promoção dele lá na ponta, até nós evoluirmos a nossa venda do vinho branco, crescer o volume para que a aquisição de uma adega para vinhos brancos, ela deu ROI no mínimo em 3 meses, porque tu compra equipamento, tem que dar ROI. Né? O retorno desse investimento. Ok, né? Cheguei a esse volume de venda aí em série, porque às vezes, né, tem essa questão, pô, Diego, que nem tu, eu tenho que ter uma adega climatizada para beber vinho. Não, cara, sabe? Não. Então é levar isso para o consumidor de uma forma mais democrática e também para o empresário, que às vezes, né, ontem na própria podcast que eu gravei com a Brasel, né, que era muito o seguinte, não, mas por que esse bar, esses 1.100.000 bares do Brasil trabalham com vinho? Certamente o cara falou assim, não vai vender, ou o vinho depois aberto tem desperdício, ou eu preciso ter uma adega, ou preciso ter uma taça de cristal para vender, e aí a gente tem que quebrar um pouquinho desses mitos, né, em relação à bebida, para a gente gerar mais acesso ao consumidor. É uma coisa que eu converso bastante, né, com às vezes restaurante que não tem
vinho em taça. Eu falo porque, assim, primeiro que você tem que fazer esse investimento, né? É um investimento. Porém, se você, nos primeiros, sei lá, você até pode me dizer, 3 meses, 4 meses, você não vai ganhar dinheiro com essa taça de vinho que você está vendendo, mas você vai criar o hábito. Então, venda o vinho para se pagar a garrafa. Invista no seu negócio. Invista no hábito da pessoa. Que daqui a pouco você vai cobrar o preço justo para você ter o seu lucro em cima daquela garrafa que você está abrindo. É isso aí. Porque é muito gostoso. Assim, minha esposa não bebe muito. Às vezes eu vou num restaurante e eu quero tomar, às vezes, uma taça de um vinho, outra taça de outro vinho, também tem essas questões, né? Eu quero beber 3 vinhos diferentes. E aí? E não bebo, acabo, às vezes, não bebendo nada, às vezes pego uma meia garrafa de um vinho, porque só eu bebo. Poder ter aumentado o ticket médio. Exatamente. Por quê? Porque o cara vai saber que naquele restaurante ele pode beber vinho em taça. E se tu tivesse fim de beber, vou tomar uma garrafa, vou pegar uma garrafa, mas tem a opção de taça, tu pegaria talvez um branco, um rosé, um espumante, um branco, um rosé e um tinto, ou tu pegaria um espumante e um tinto. Sim. Né? Daí tu ia harmonizar. E aí a gente tá falando de experiência. A tua experiência daquele estabelecimento ia sair em outro nível. Sim, exatamente. Então, eu às vezes, quando eu sinto que eu tenho entrada, né, eu falo, né, como eu falo também em relação ao gelo, né, vê um balde de gelo, aí o cara traz um balde com gelo dentro. Assim, então, querido, olha só, eu vou botar a garrafa aqui, ele só vai gelar a bunda da garrafa. Bota uma aguinha, né? Põe uma água. O que gela é a água. Você vai economizar gelo. Né? O que gela a garrafa é a água com gelo, não é o gelo. Né? Aí outro dia eu citei o exemplo assim, quando o Cauã Raymond entra dentro daquela banheira, ele não entra numa banheira de gelo, porque ele vai sair todo queimado. Ele entra numa banheira de água com gelo. Que vai gelar mais rápido. Exatamente, também. Então, esses detalhezinhos, né, que fazem a diferença e que fazem a diferença de um bom serviço, que fidelizam o cliente, né, que ele pode às vezes sair do trabalho antes dele pegar o Uber dele ou o metrô dele para ir para casa, passar naquele bar ali, tomar uma tacinha, né, fazer uma hora quando o trânsito tá muito congestionado, enfim, essa acessibilidade. Total. Eu acho que é o que poderia, que eu tenho certeza que não é só nosso, mas de todo o mercado, que se aumente o consumo do vinho. E um ponto daí, tu falou dessa questão da experiência do cliente, tu falou muito da experiência, agora eu vou pro lado racional. Como o vinho em taça pode aumentar a tua rentabilidade. Primeiro, são dados estatísticos. A FISPAL, que é uma feira aqui de food service, né, fez uma pesquisa com 1.000 estabelecimentos comerciais e analisou que um estabelecimento de alimentação fora do lar que trabalha com vinho tem 70% mais de margem líquida do que não trabalha. Por quê? No vinho, tu vende água. E tu falou de se hidratar. A margem da água é muito maior que a da cerveja. Sim. Então, tu pega o vinho, que já é um ticket médio maior, e a água, que é mais um item. Se tu vende a cerveja, é muito difícil. 90% das vendas, a pessoa pede uma cerveja e uma água. Porque a cerveja, ela dá já essa sensação da hidratação. Falsa, né? Isso, falsa, mas dá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão, o vinho, normalmente, ele tem, quem pede um vinho, ele tem um aumento de ticket médio de 50% na gastronomia. Tá? Porque a pessoa começa com aperitivo, né? Tu tem um custo menor de serviço, porque a cerveja, o chopp, a tulipa, tu vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, o vinho tu só mantém, né, o serviço. Então tu tem uma efetividade de staff, porque tu só vai passando e tu vai compondo. Segundo ponto, né, tu tem aumento de ticket médio, tu tem
O colaborador, que é o garçom, ou maître, ou sommelier, tem uma remuneração maior porque tem a questão dos 10%. Então, a gente tem que levar esse ponto de racionalidade e mostrar que vender vinho, né, não é apenas investimento. Falo, pô, eu tenho que investir na taça sim. E servir vinho em taça é a mesma coisa um consumidor. Né? Devo tomar cerveja. Não, me dá uma cerveja 660, tá sozinho? O cara vai tomar. Se tem um long neck, se tem uma tulipa de chopp de 300, né? Ele vai pedir porque não. Mesmo que ele tome 2. É. Mas o vinho em taça, ele vai ajudar, né, a aumentar a experiência e também ele proporcionar a rentabilidade. E levar para o consumidor hoje que tem acessórios de vinho, né, como pô, hoje tem até de espumante, tem um tapa, uma tapa espumante, enfim, que mantém a perlage, tá? E em 90% na sua originalidade até 7 dias depois de aberto. Então, hoje, a indústria investiu, hoje tem Enomatic, tem Coravin, tem Bomba Vácuo, tem vários acessórios de vinho que aumentam a rentabilidade, porque a própria Brasel perguntou para o bar e restaurante, por que tu não trabalha com vinho? O vinho dá desperdício. Depois que eu abro a garrafa do vinho em taça, ele dá desperdício. Mas talvez esse proprietário está escorrendo dinheiro nas mãos por não saber gerir. E às vezes tem que comprar taça. Então, mas na cerveja também tem que comprar o copo e etc. Né? Então, eu acho que é muito a questão que a gente vem falando de formar a cultura do consumidor, né? Mas também a cultura do empresário para levar a racionalidade e ver que aquele pode se rentabilizar e fidelizar o cliente. Eu acho bacana que essa nossa troca aqui está sendo muito legal, porque você leva sempre para coisa prática para o empreendedor, né? Você mostra para ele por A mais B o porquê que é importante ele fazer isso. Eu já trabalho mais do lado subjetivo, né? Do lado emocional e tal. Rapaz, como eu não gosto quando eu peço uma taça de vinho no restaurante, mesmo que seja o vinho da casa, e o cara me traz uma taça de vinho. Não, uma taça. Sim. Eu pedi esse. Tá. Manos, ok. Beleza, eu quero uma taça. Aí ele vem e me traz a taça. Por que ele não traz a garrafa? Sim. Boa, cara. Isso é vender o produto. Você tá. Poxa, que vinho legal. Na hora que eu vi serve na mesa. Isso aqui, serve na mesa. Claro. Boa. Porque você tá vendo a garrafa. Hoje você não tomou uma garrafa. Amanhã você pode vir com outra pessoa e tomar uma garrafa. Mas você sabe que o vinho que você tomou, você gostou. A garrafa está aqui. Visual. Você identifica. Taça com vinho dentro? Não sei. Não sei que vinho é esse. Puta, adorei o vinho. Que vinho é esse? Isso são detalhes. E a experiência, ela é construída nos detalhes. Sim. Então, acho que a coisa do provar, né? Você pede o vinho e fala assim, olha, é isso aqui, prova um pouquinho, né? Eu acho que esses mecanismos, você é um cara que pode contribuir muito, né? Já vem contribuindo e contribuir mais ainda, que eu acho que os empresários, os donos de restaurantes que ainda não têm, né, esses produtos, não têm essa versatilidade, vamos dizer assim, que eles entendam que é um investimento. Assim como eu estou fazendo, assim como você está fazendo, eles também têm que fazer porque vai rentabilizar Total o negócio deles. Talvez hoje não, ele invista 2, 3 meses. Eu sempre falo para meus alunos, é mais barato tu manter um cliente na base do que tu conquistar um novo. Sim, aquele cliente traz. Você não precisa nem trabalhar. Vai indicar. Ele traz. E se tu fala, o ponto. Quantas pessoas não pensam que tu, olha, minha esposa não bebe, e às vezes ela tá tomando, pediu um suco, daí, putz, não vou perder de garrafa, e aí, às vezes, né, não tem uma boa seleção, às vezes pode ter 2 níveis de vinho em taça, cara, um vinho frutado, um vinho mais encorpado, e etc e tal. E aí, quando tu vê, putz, tem vinho em taça, daí tu vai pedir 2, 3 taças, porque eu sempre gosto de experimentar, e o consumidor em relação a isso, né, e tu vai sair com uma experiência, e aí tu vai voltar naquele local. Tem um restaurante aqui em São Paulo, que é no Museu Brasileiro,
Ali na Faria Lima? Na Faria Lima. Museu Brasileiro, né? Não. Museu da Casa Brasileira. Museu da Casa Brasileira. Tem um restaurante, né, que tem da Morena Leite, Morena Leite. Tem uma seleção de vinhos e eu adoro moqueca. Maravilhoso. Putz, Mas você sabe que moqueca é capixaba, né? O resto é peixado. É isso aí, olha. E, eu adoro, eu vou te falar uma coisa. A melhor moqueca que eu já comi na vida foi em Colatina, cara. Meu pai trabalhou muitos anos e trabalhou com uma empresa metalúrgica lá de Colatina. Olha. E eu vou seguido lá seguido para Colatina. E lá, cara, tem um bar na beira do rio lá em Colatina. Cara, uma muqueca, cara. Que delícia, né? Nossa, o Espírito Santo é um lugar... Eu sou paulista, né? Sou nascido em Campinas, mas fui criado em Vitória e tenho uma paixão por aquele estado, porque tem coisas muito peculiares, assim, coisas muito bacanas, e é um estado que consome muito vinho, né? Muito vinho. Terra da Wine, o Gero Salume. Sim. A gente acabou de falar antes, né? A última vez que comi uma muqueca foi com o João e o João lá da Vila Porto. O filho do Bosco, né? Empresa espetacular. Espetacular. Vila do Van, enfim, aqui em São Paulo, etc. Então, cara, a cena, né? A cena tem o Wine Garden também, tem outro que é o Carone, né? Carone é muito forte em vinhos. As redes de supermercado com feiras de vinho. Então, a Pedra Azul também tem uma feira de vinhos. Já foi um expoente, né, no Brasil em relação aos vinhos, né? Então, o Espírito Santo sempre, né, pela questão da importação também, mas sempre foi. Eu até fui para Santa Teresa esses dias, né, e fui visitar um produtor de vinhos lá que tinha vinhos com madeiras brasileiras. Então, o primeiro vinho que eu tomei na minha vida, lá em Vitória tem uma coisa chamada Feira dos Municípios. Tinha, não sei se tem mais, mas Feira dos Municípios. É uma feira onde cada município levava o seu produto. E a barraquinha de Santa Teresa tinha vinho de jabuticaba. Que não é vinho, mas enfim. Mas era vinho de jabuticaba. Rapaz, era espetacular. Eu nem bebia quando era jovem, né? Mas o vinho de jabuticaba eu bebia e saía com a boca toda preta. Cara, era muito, muito, muito divertido. E eu não sabia que eles estavam plantando uva lá agora para fazer vinho. Então, cara, estão desenvolvendo e até projetos bem interessantes. E aquela região lá primeiro que o clima... Sim. Tanto é que é a terra dos pomeranos, né? Sim. E eu acho que essa escolha, né, dessas pessoas foi muito em função do clima, né? Sim. E é muito bacana, né? Porque a gente sempre fala, né, para os empresários cara, como tu criar a experiência, né? Então, o primeiro ponto, a experiência tá na conexão porque às vezes a gente só vê a ficha técnica e começa, né, com carnes nobres, com prosciutto, cara, primeiro faz a conexão com a comida regional, com o muqueca. Primeira coisa. Sim, e você sabe, né, que Santa Teresa tem um dos maiores festivais de jazz do Brasil, né? Sim. Então, conexão, jazz, vinho e, cara, Santa Teresa tem uma cena, primeiro, gastronômica muito legal. Sim. Nunca fui no festival de jazz, mas... eu também não. Quando eu fui pra lá, assim, eu fui nos restaurantes pequenininhos, enfim. E é uma delícia, né, cara? Eu adoro turistar. Então, por que cara, eu quero ir de trabalho pra comer, beber e viajar, né? Exatamente. E é legal, cara. E o Brasil tem coisas muito bacanas e a regionalidade também vem ganhando força, né? Mas a experiência, às vezes, está nas coisas simples. Sim, e eu acho que, inclusive, você falou do enoturismo, né? Eu acho que o próprio enoturismo, eu acho que ele teve um boom muito grande, né? Segundo até eu tive a oportunidade, naquela oportunidade de conversar com o Daniel, né? Panizzi. O Daniel Panizzi. E ele me falando sobre como existiu esse boom de visitação na vinícola e tal, que eu acho fundamental, mas eu acho que a gente pode criar algumas experiências diferenciadas, né? Algumas experiências diferenciadas em outros lugares, né? Total. Como lá a Aurora fez lá em Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, que faz
um jantarzinho ali no meio dos vinhedos, né? Então acho que existem muitas possibilidades e eu acho que cabe a nós botarmos nossa criatividade para funcionar e proporcionar isso para o público que merece essa experiência. Que papo gostoso, cara. Olha, ficaria aqui, ó, secaria a garrafa aqui. Já estamos acabando já, né? Pô, cara, secaria a garrafa aqui, mas isso é pra gente deixar aí o gostinho de quero mais. Com certeza, com certeza. E, pô, cara, muito bacana. Eu acho que é muito legal essa troca, essa conexão, né? E antes da gente finalizar, eu gostaria, cara, que tu transmitisse, né? Mesmo que a tua grande audiência, né, é o consumidor final, mas tu tem uma grande bagagem, né? Tu veio, enfim, da comunicação, mas principalmente, né? Tu é esse amante do vinho que se conectou, ou seja, a mosquinha do vinho te picou, como muitos empreendedores que eram enófilos, né? Ou admiravam a bebida e começaram a empreender, né? Que dica aí tu dá para esses empreendedores do vinho a gerarem mais experiência em seus negócios? Uma delas é seguir o Diego. Não, isso é básico. E a outra é me seguir também. É boa. Mas, enfim, sem brincadeira agora. Eu acho que é se conectar cada vez mais com o seu público, né? Todo artista tem que ir onde o público está, né? Onde o povo está. E eu acho que isso é fundamental, saber para quem você quer vender o seu produto, qual linha, né? Porque você pode vender. A gente vem falando aqui que o universo do vinho ele é imenso, ele é enorme, ele tem milhares de opções. Então, qual produto, qual público que você quer atingir, né? Para quem você quer vender o seu vinho? Para você que quer montar uma loja, para você que quer montar, enfim, trabalhar com vinho de alguma forma. Qual é o seu público? Para quem você quer vender? Com quem você se identifica? Quem são os seus amigos? O que você gosta nessas pessoas? Procurar atrair e oferecer para elas o produto que vai dar match. Eu acho que isso é se conectar, né? Conexão, se conectar na autenticidade. Boa. Eu acho que a autenticidade é tudo, né? A gente está vivendo uma época muito louca de internet e tudo, onde ninguém posta quando não está bem na internet. Eu acho ok, mas a gente tem que saber que nem todo mundo está bem o tempo inteiro. É isso aí. Né? E eu acho que criar, né, eu estava lendo outro dia, a questão, principalmente no ramo de vestuário, né? A questão da venda online, que vende muito, né? Vende muita roupa online. Como que as empresas estão se preparando para, dentro das suas lojas, criarem experiências diferenciadas. É isso aí. Né? Então, acho que uma delas, lojistas, é colocar vinho na sua loja. É isso aí. Com certeza, porque cara, tu falou isso e me veio uma cena. Eu trabalhava na época do Ibravinho, trabalhando no projeto Wines of Brazil, e a gente fazia muito mercado da Ásia. E é impressionante, e até uma das metodologias que eu ensino hoje os meus alunos é o showroom de vinhos. E é um modelo como se fosse um store-in-store, né? Uma loja dentro de uma loja, ou tu criar um ambiente. Mas esse modelo do showroom, ele me internalizou na China, porque tem muitas lojas de vinho na China que elas são por horário marcado, como se fosse aquele lugar para fumar charuto, que é um lugar de experiência. Tu compra o charuto e as pessoas elas marcavam para fazer reuniões, ou, em vez de tomar um café, iam tomar um vinho e criar relacionamento. E na China tem muito essa questão do posicionamento. Então, era um lugar fechado que tu agendava, ia lá, e aí o lojista, sabiamente, chinês ainda, buscava o contato e aí vendia uma recorrência para ele. Então, vendia lá 1.000 X dinheiros para ele pagar por mês, para ele ser sócio daquele clube. Sim. Né, naquele clube, aquele local de experiência que ele poderia tirar em consumo no local ou em consumo, né, de produto que ele poderia solicitar com desconto no site. E aí, cara, era como se fosse sócio de um clube onde tu poderia consumir no local ou
tu retirar em produto, né? Tu sempre ia ter benefício. E aí eu achei incrível, cara, esse modelo, porque tu sempre vai ter vantagem de relacionamento, né? Ou vantagem de retirar o produto, né? Então isso tá nos detalhes, né? E como tu falou antes, é criatividade. É criatividade. E muitas vezes as pessoas querem inventar moda, né? E eu acho que hoje em dia muito pouca moda está sendo inventada, né? A gente tem que repaginar as coisas Deram certo. que deram certo, pegar como modelo mesmo e fazer do seu jeito, porque aí você vai criar o que eu venho falando, que é a autenticidade, Total. né? Porque o que eu faço, né, você pode me ensinar qualquer coisa, eu jamais vou fazer do seu jeito. Vamos botar um arroz. Você me ensina a fazer um arroz, XPTO e tal, eu vou fazer, mas só que não vai sair igual o seu, Isso aí. né? Eu vou fazer do meu jeito, você vai fazer do seu jeito. E isso é que é bacana, né? Ter essa autenticidade aí e tem espaço para todo mundo. Amém, cara. Isso aí, cara. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer e te apresenta aí redes sociais, como te encontram. Então, o pessoal me encontra em 2 canais no Instagram, Juan Alba 4, que é o meu, e o Vinodrops, que é mais específico para o vinho mesmo. E eu tenho meu canal no YouTube, que ele está meio parado ali, mas uma das minhas vontades é fazer um podcast também. E quando tiver você vai ser um dos primeiros convidados. Gratidão, cara. Gratidão. Então é isso, mas a princípio me segue lá no Juan Alba 4, que é o meu principal, onde eu venho investindo bastante para compartilhar o maior quantidade, maior número possível de conhecimento sobre o vinho que eu tenho e também aprender muito com vocês. Muito bom, cara. Então, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra. Eu que agradeço o seu convite. Parabéns pelo seu podcast. Parabéns pela sua trajetória. E sou um grande fã. Nossa senhora, nossa senhora. Tô muito elogiado aí, cara. Muito elogiado. Obrigado por tudo, cara. E estamos juntos nessa caminhada. É isso aí. Pessoal, então, mais uma vez, quero agradecer a audiência. Não deixe de dar seu like. Deixa seu comentário, né? Aqui tem os créditos embaixo aqui, né? Onde pode encontrar no Vinodrops, o Juan, né? O Juan Alba aqui em relação ao desenvolvimento de seus conteúdos e também vamos desenvolver a cultura do vinho no Brasil, né? Então, toda terça e quinta-feira aqui no YouTube e também no Spotify tem muito material, muito conteúdo para acelerar e transformar o seu negócio com vinhos. Então, até a nossa próxima quinta-feira. Um abraço, meu amigo. Opa, saúde.